Hoje, dia 12 de julho, estamos recebendo em nossa casa o senhor Geraldo Soares, do Centro Ceareiros de Cristo, que vai ministrar a palestra Reflexões sobre o Perdão. Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos trazendo essa reflexão sobre o perdão, visto que na época atual, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar no nosso coração o perdão. Porque das grandes dificuldades que nós temos hoje na humanidade, toda essa situação às vezes conturbada do nosso país, a situação conturbada do mundo inteiro, as guerras, enfim, né? Porque as guerras começam aqui dentro de cada um de nós, né? A guerra é um somatório de sentimentos. Então, nós precisamos, acima de tudo, refletir sobre o perdão. Então, a nossa proposta nessa noite é trazer aqui uma série de informes, uma coletânea de informações da literatura espírita, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que nós possamos sair daqui com um volume de informações bem grande e enriquecer o nosso coração. Iniciando a reflexão aqui e tendo um material para a gente refletir o resto da nossa imortalidade. Afinal de contas, o Evangelho é de Jesus, né? É imortal. Então nós estamos trazendo aqui essa coletânea. E quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, a gente vai verificar que esse assunto foi muito enfatizado por Jesus lá no Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha, Jesus, já na quarta ou quinta das bem-aventuranças, Jesus vai nos acionar o coração sobre a misericórdia. Quando Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se lembra dessa colocação de Jesus? E foi um momento assim tão especial para a humanidade, igual a qual a humanidade jamais teve. Igual a qual nós vamos custar milênios a entender a profundidade da colocação do Mestre. Então nós vamos trazendo, cada qual, né, dentro da sua condição de pesquisa, de evolução, a gente traz aqui com a boa vontade, com aquele desejo de doação, né, para o nosso coração e para o de vocês, de todos nós aqui, de tal forma que a gente possa refletir em profundidade sobre essa situação, o que acontece com cada um de nós. Então, quando Jesus começou a falar o Sermão da Montanha, a Amélia Rodrigues vai dizer de uma forma assim, muito bonita, que ela diz assim no livro Primícias do Reino. Ela chama o Sermão da Montanha de o excelso canto. O excelso canto. Mais tarde ela vai dizer no livro Luz do Mundo, ela vai dizer assim, o cantor e a canção. Isso é tentando retratar a beleza daquele momento para a humanidade. Se nós somos mais à frente, em Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer assim, o cancioneiro do Evangelho. O cancioneiro do Evangelho. Extraordinário, né? Aquele momento em que Jesus vai dizer para nós assim, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios, vou ouvir a palavra para não errar, eles próprios obterão misericórdia. Aí o evangelista Mateus foi lá e registrou no seu capítulo 5, lá de Mateus. Os Espíritos foram lá, pegaram essa mensagem de Jesus, colocaram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Também no capítulo 10, no item 1 e 4 e 5, daí para frente que nós vamos conversar na noite de hoje. Né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Os Espíritos colocaram um título lá, logo abaixo, eles colocam assim, no mesmo capítulo 10, coloca assim, perdoai para que Deus os perdoe. Perdoai para que Deus os perdoe. Então a gente vai somando. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Os Espíritos do Senhor vêm e colocam assim, perdoai para que Deus os perdoe. Aí a gente dá um salto bem largo no tempo, né? Século XII, vamos lá para o século XII. Aí chega aqui na Terra o Francisco de Assis, né? O santo de Assis. Francisco de Assis, na prece atribuída a ele, ele vai dizer assim, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado. E aí a gente fica refletindo assim, mas parece que Deus está querendo uma troca, né? Eu exerço a misericórdia, recebo a misericórdia. Eu perdoo, sou perdoado. Eu dou, eu recebo. Então a doutrina espírita, na sua beleza incontestável, à luz do raciocínio e da lógica, traz o evangelho redivivo do Cristo esmiuçado, sob a explicação da equipe espiritual do próprio Cristo, para a gente entender melhor como é que é isso, né? Então a doutrina vai mostrar para a gente assim, que o universo ele é feito em infinitas, mas infinitas mesmo, faixas vibratórias. Infinitas faixas vibratórias. Cada um de nós estamos vibrando numa faixa vibratória diferente, seja encarnado ou desencarnado aqui presente. Agora nós temos mais uma homogeneidade mais de faixa vibratória, né? Em função, né, do envolvimento das luzes do Consolador aqui. Mas no geral, na vida geral, cada um de nós vibramos numa faixa vibratória diferente. Então, são infinitas as faixas vibratórias. Então, o que ocorre conosco? A gente exerce a misericórdia, eu exerço o perdão, eu elevo o meu padrão vibratório e entro em contato com as esferas superiores da vida, que trabalham por amor. E aí eu recebo aquelas energias e fico muito bem. Então eu dou, eu recebo. Eu dou, eu elevo o padrão vibratório e recebo. Ao contrário, como a lei de Deus é de lei de justiça, de amor e de caridade, o contrário também é verdadeiro. Então eu não perdoo. Eu estou guardando mágoa no coração, ressentimento, eu quero revide. Eu estou vibrando numa faixa vibratória inferiorizada. Como tem irmãos que vibram em todas as faixas vibratórias, sejam encarnados ou desencarnados, eu absorvo as energias daqueles que estão vibrando naquelas faixas vibratórias inferiorizadas, energias pesadas, doentes, complicadas, recebo-as e fico muito mal, pior do que antes. É da lei, causa e efeito. Eu dou, eu recebo. Eu exerço a misericórdia, recebo a misericórdia, por uma questão de justiça divina. Extraordinário. Aí sim, abre um leque, a doutrina espírita chega com um janelão sem tamanho. Abre assim, e a gente fala, gente, o sol brilhando e eu não estava vendo. Eu achei que estava nublado, eu estava enxergando assim. Agora sim, abriu tudo e eu estou percebendo que tudo depende de mim. Eu estou inserido na energia divina e que esse janelão se abre à medida que eu me abro para a vida. À medida que eu me abro. Olha que extraordinário. E aí sim a gente começa a perceber e a sentir e a ver o grande sentido da vida. Que o grande sentido da vida é sermos felizes. Mas que essa felicidade está guardada no coração de cada um de nós. A gente precisa deixar que desabroche para a vida. E eu fiquei pensando assim, porque nesse ir e vir, do exercício, do esforço para perdoar, do exercício, do esforço para exercer a misericórdia, que envolve a piedade, né, a doçura e uma série de situações que nós vamos falar mais para frente, nesse exercício, nesse esforço de cada um de nós, eu para exercer a misericórdia com o outro e exercer o perdão com o outro, eu tenho que me perdoar primeiro. Não é isso mesmo? Segundo mandamento, quando perguntaram a Jesus, o que Jesus disse? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz, o segundo é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu só posso perdoar se eu me perdoo, porque eu dou aquilo que eu tenho. Não é isso mesmo? Então, eu preciso me perdoar. Me perdoo, né? Me proponho a renovar, detecto um erro que às vezes está me afligindo tanto, me causando tanto remorso, tanto arrependimento, me proponho, enfrento o desafio de mudança e começo a exercer essa mudança através do irmão. Porque Deus é assim,
né? Deus é assim, Ele ajuda um através do outro. Por isso que a gente está junto. Porque se a gente ficasse sozinho, não teria sentido a vida. Por isso que a gente está junto. E eu fiquei pensando naquele rapaz. Porque conta o Momento Espírita do Paraná que um jovem rapaz cometeu um delito muito grave na cidade dele. A cidade dele não tinha presídio. Entretanto, ele tinha que ser afastado da cidade, ou da sociedade, melhor dizendo. Ele tinha que ser afastado porque ele se tornou um risco, um perigo para a sociedade. Ainda que fosse para refletir, mas tinha que ser afastado. Então o levaram para uma cidade vizinha, onde havia um presídio. O levaram para lá e o deixaram detido. Conta a mensagem que passou o tempo, ele detido lá, até uma época que deu um insight nele e ele ficou pensando, ele começou a pensar na vida dele. Esse é o grande objetivo de deter o irmão, né? Pelo menos deveria ser, né? Então, ele começou a refletir na vida dele, por que que eu sou infeliz? Por que que eu cometi esse ato? Por que que eu tenho que ficar detido aqui tanto tempo enquanto as pessoas continuam a vida? Ele também estava continuando, né? Mas a verdade é que ele começou a detectar muitos erros no seu mundo íntimo. E ele concluiu que ele precisava mudar a vida dele. Precisava mudar a rota do barco. E começou a mudar. Começou a se esforçar muito no presídio e a mudar completamente o comportamento dele. Até um ponto em que chamou a atenção do diretor da penitenciária. E o diretor da penitenciária chama o seu staff, né, os seus auxiliares, e fala com eles assim: vocês notaram que o fulano mudou muito o seu comportamento? A gente podia, quem sabe, reduzir a pena dele. Naturalmente aguardaram um período, né, de estabilização daquele comportamento, mas concluíram que valia a pena reduzir a pena, né, a pena reduzir o período de detenção daquele jovem. E assim fizeram. Passaram-se as horas, os dias, o mês, e chegou o dia da libertação do rapaz. E assim aconteceu. A condução que ligava as duas cidades só tinha uma condução, que era um trem. Então a mensagem conta que ele tomou o trem de retorno à sua cidade. Sentou-se, aqueles bancos, né, laterais, para quem já andou, né, de trem, que tinha, né, pelo menos antigamente, aqueles bancos, né, de costa para janela, laterais compridos. E ali ele ficou cabisbaixo, pensativo, e chegou um senhor, já de cabelos encanecidos pelo tempo, por razões que só a providência divina explica, que aí ele, era amigo do diretor da penitenciária, aquele senhor, e aquele senhor senta do lado do rapaz. Percebeu aquele senhor que aquele jovem estava às lágrimas, muito triste, muito ansioso, e aquele senhor bateu no ombro dele e falou com ele assim: meu jovem, o que está acontecendo? Você gostaria de conversar? E ele falou, não se fez de rogado, logo abriu o coração com aquele senhor. E começou a contar a sua história. E contou todo o período, o que ocorreu com ele, contou a sua história toda. Mas ao final ele diz assim: mas o que realmente está me afligindo, me deixando apavorado, é que nas vésperas de eu ser liberado da prisão, eu escrevi uma carta para minha mãe, dizendo para minha mãe que eu não sabia, que eu não tinha recebido visita dela, nem dos parentes, nem da família, nem da sociedade, de ninguém da minha cidade, no período que eu fiquei no presídio. Então eu não sabia, ou eu não sei, se as pessoas me perdoaram, se a minha família me perdoou. Então eu escrevi a carta para minha mãe, pedindo a ela, dizendo que no dia tal, na hora tal, eu ia pegar o trem e ia retornar à minha cidade. E que se a sociedade, a minha família tivesse me perdoado, que eles amarrem, porque lá na estação do trem tem uma macieira enorme. Eu pedi para que eles amarrem uma fita branca naquela macieira, caso eles tenham me perdoado. E aí eu vou ver a macieira com a fita branca, eu vou descer naquela estação do trem e vou retornar à minha cidade. Mas disse a ela que se não me perdoaram, para não amarrar nada, porque eu vou olhar pela vidraça e vou seguir para destino ignorado. E o rapaz disse: isso está me angustiando, porque eu não sei o que eu vou encontrar. E aquele senhor fala: não, senhor, acalme-se, que eu vou tomar conta da estação do trem, da macieira para você.
E assim ficou aquele senhor na vidraça. Passou-se as horas muito rápido e aquele senhor fala assim: lá já está se aproximando a estação. Estamos, dentro de minutos estaremos lá. Mais um pouquinho e ele diz assim: lá está a macieira, estamos nos aproximando. E naquela ansiedade, aquele senhor vira e fala assim, quando está chegando a estação, vira e fala para o rapaz assim: não tem uma fita branca na macieira. Mas antes que o rapaz entrasse em desespero, ele bate no ombro do rapaz e falou assim: acalme-se, meu jovem, a macieira está cheia de fitas brancas. Extraordinário. Dá para a gente imaginar o recomeço? A gente consegue perceber o recomeço? Imaginem, quando nós fizermos isso com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa mulher, o irmão com o irmão, o que vai acontecer? Porque é como se a gente estivesse no meio de um jardim e as rosas tudo desabrochando ao mesmo tempo. Porque há um recomeço no coração de quem perdoa e de quem recebe o perdão. Porque é todo um projeto novo que se faz, que acontece. Porque tem muito projeto, a exemplo deste, que não é desenhado, que não é feito pelo AutoCAD no computador, mas que é feito no AutoCAD do coração. É um recomeço que a gente não percebe. A gente está tão feliz que dá vontade de correr sem saber para onde. E cantar, e sorrir. Porque é assim, o dar-se as mãos. Dar-se as mãos. E à medida que a gente vai fazendo isso, né, que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos percebendo que uma doçura vai tomando conta, irá, né? Se Deus quiser, né? Irá tomando conta do nosso coração. Aí a piedade, nós vamos começar a perceber, né, que um desastre da família do outro é tão dramático quanto se fosse na nossa. Que um corte no dedo do outro é tão dramático quanto se fosse no meu. Que a dor do outro dói tanto quanto a minha. E a gente começa a sentir a piedade, a gente começa a sentir, vamos dizer assim, junto, a gente começa a perceber que tudo, absolutamente tudo que acontece com o outro é como se acontecesse comigo. E essa doçura vai tomando conta, ou irá tomando conta do nosso coração. A exemplo daquilo que ocorreu com Chico Xavier. Porque a gente sabe que esse irmão maior, né, quando estava aqui, que tivemos a felicidade de habitar o planeta simultaneamente a ele, né, agradecemos a Deus por isso. Mas um irmão que tinha uma doçura, falamos tinha, porque quando estava aqui, a gente sabe que a doçura continua em seu coração cada vez mais, né? Mas já tinha conquistado uma doçura, uma leveza, uma simplicidade, uma naturalidade, porque o grande desafio da vida não é a gente ter necessidade de perdoar. O grande desafio da vida é a gente não se ofender. É a gente não se ofender. Só que nós vamos levar muito tempo ainda. Então nós temos que trabalhar o saber perdoar, o exercer misericórdia, até que nós vamos chegar num ponto onde não vamos nos ofender mais. Porque a gente fica pensando assim: Jesus vai me perdoar, Deus vai me perdoar, ou, né, a entidade tal que me perdoe porque, né, eu fiz uma bobagem. Mas não existe, porque os irmãos puros, superiores, não se ofendem mais. Não se ofendem. Mas enquanto a gente tem a visão por essa ótica, nós temos que exercer essa doçura, e conquistando a doçura, a piedade, trabalhando a misericórdia, a capacidade de perdoar, tal como Chico já tinha conquistado. Porque certa vez perguntaram para ele, né, Chico, aquele jornalista que escreveu lá no jornal que você está próximo à desencarnação, o que você acha daquele jovem rapaz que escreveu aquilo lá? A resposta é até grande, está lá no livro Lições de Sabedoria. Mas eu só registrei algumas frases, só para a gente meditar um pouquinho, né? Mas aí o Chico virou e falou assim: eu só tenho a agradecer aquele jovem rapaz. Porque com o equívoco dele ter cometido, que eu estava para desencarnar, ele me levou a refletir nos assuntos da vida e da morte, que ocorrerá quando o Senhor Jesus permitir. É muito
muito diferente, né? A piedade, a doçura no coração é muito diferente do que normalmente a gente sente, né? Então foi algo assim que veio do coração, veio de dentro, de tal forma, né, que a gente utiliza às vezes determinados equívocos, determinadas situações, para que a gente possa crescer, porque o objetivo é crescer. Nós não podemos mais ficar como aquela ficava, nos contava aquela jovem senhora, né, uma senhorinha, né, que falava assim: eu estou 4 anos sem conversar com meu pai, não quero saber. Não pode ser assim mais. Nós estamos numa fase de transformação do planeta, né, e é um momento de decisão. Né? Se nós não nos decidimos até agora, é um momento ótimo para recomeçar agora. Aquele irmão que nos falava há pouco tempo, tem 18 anos que eu não converso com meu irmão. É tempo aberto, gente. É muito tempo. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido. Então a gente tem que estar atento a essas situações, porque senão o tempo passa e a gente percebe que a gente ficou para trás. E muitas vezes necessitamos da nossa amiga e irmã dor para nos fazer refletir. Então a gente tem que estar realmente muito atento a essa situação. Mas nós voltamos lá no Evangelho, pegar mais um trechinho do Evangelho, a gente desenvolvendo o nosso raciocínio, enriquecendo o nosso coração. Quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, que nós estamos conversando sobre, né? Capítulo 10 tem 21 itens. 21 itens, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês imaginem. Nós vamos falar aqui uns 2 ou 3 ou 4, dependendo do que a espiritualidade achar conveniente. Então, você imagina o que não tem lá para a gente refletir sobre esse assunto depois. Aqui assim, alguns informes pequenos, né? Grandiosos, mas pequenos em relação ao todo que tem lá. Aí nós fomos lá, no item 3 agora, do capítulo 10 do Evangelho, os Espíritos pegaram mais uma passagem lá do Evangelho de Jesus, que todos nós certamente já ouvimos muito falar nela. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Aí os Espíritos vão lá mais por baixo, depois que ele cita o evangelista, né? Que a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é essa. Depois que ele cita o evangelista, eles vão e colocam assim: ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Porque a lei divina é infalível. Lei de justiça, de amor e de caridade. Nos faz justiça por amor. Nos faz justiça por caridade. Porque senão a gente não anda. Senão não conseguimos andar. Mas Jesus, em conversa com os apóstolos, ele resolve ampliar mais ainda a informação para eles, para o Pedro, principalmente, que tinha perguntado, mas para toda a humanidade, né? Quando Jesus fala assim: eu não vos digo perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus então conta para eles a parábola do credor incompassivo. Porque a história, né? A história, ela registra mais do coração. Porque Jesus é assim. O método pedagógico da divindade, né? O método didático da divindade, ele usou e usa a nossa memória auditiva, ele usa a nossa memória visual. Por isso que Jesus falou e Jesus fez. Ou melhor, Jesus falou, Jesus fala e Jesus faz, né? E Jesus faz de uma forma, às vezes, tão forte que toca o nosso coração. Então ele usa a memória do coração. Essa é infalível. Tocou o coração, não escapa mais. Então,
memória auditiva, visual e do coração. Quando Jesus conta para eles aquela história, dizendo para eles, nas minhas palavras singelas, mas a essência está no Evangelho de Mateus. Tá? Vamos falar, a parábola do credor incompassivo. Só a forma do relato que é nossa, mas é de lá. Tá? Quando Jesus fala para eles, o reino dos céus é como um grande proprietário de terras, proprietário de um reino, que resolve acertar conta com seus funcionários, com seus servos, que lhe devia muito dinheiro. Então, aquele senhor começa a chamar cada funcionário e fazer um acerto de contas, afinal de contas eles deviam. E chamou o primeiro, fez o acerto, o outro foi fazendo o acerto, até que chegou num funcionário que lhe devia 10 mil dinheiros. Dependendo da tradução, nós vamos encontrar lá 10 mil talentos. 10 mil dinheiros aquele funcionário devia. Não tinha dinheiro para pagar. Então aquele senhor chamou os seus administradores, mandou que o vendesse a sua mulher, os seus filhos, os seus bens, mas apurasse o dinheiro para lhe pagar. E aquele servo, apavorado, postou-se na frente do seu senhor, pedindo a ele misericórdia, que lhe desse um tempo que ele pagaria a dívida. E aquele senhor, então, o patrão, se condoeu daquele servo, se sensibilizou com o servo e perdoou-lhe a dívida. Deixou que ele fosse embora. E ele foi-se embora. Mas diz Jesus que logo que ele saiu, ele encontra um outro, segundo a expressão do evangelista, um conservo. Nós poderíamos dizer assim, né? Um amigo, um colega de trabalho, né? Encontrou aquele colega que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros. Agarrou pela garganta, quase sufocando o rapaz, exigindo que ele lhe pagasse a dívida. Senão ele meteria na prisão. O rapaz, tal como ele houvera feito com o patrão, fez com ele. Prostrou-se na frente dele, pediu um tempo, pediu misericórdia, um tempo que ele pagaria a dívida, e ele não aceitou. Mandou que prendesse o rapaz. Os outros conservos, os amigos de trabalho, vendo aquilo, ficaram apavorados, voltaram lá e contaram para o patrão. O patrão então chama aquele servo e vai dizer para ele: servo mau e infiel, assim como eu exerci a misericórdia para contigo, você deveria tê-la exercido para com seu irmão. E Jesus, na grandeza dessa mensagem, na beleza dessa mensagem, Jesus vai fechar a mensagem assim. Assim também, antes disso, vai dizer assim: o patrão chamou seus atormentadores, mandou que encerrasse aquele servo na prisão até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus então vai dizer, né? Assim também agirá o meu Pai, o Pai Celestial, com aquele que não perdoar o seu irmão do fundo do coração. Com aquele que não perdoar o seu irmão do fundo do coração. Porque nós somos assim, né? Ainda somos assim. Amanhã, daqui séculos, daqui muitos anos, não seremos mais. Se Deus quiser, porque estamos a caminho. Mas ainda somos assim, né? Eu perdoo, deixa para lá, né? Só que eu não quero saber, não. Quero saber mais. Não. Tem que perdoar do fundo do coração. Como nós dissemos aquela hora. Fazendo renovar-se. Fazendo com que as flores da alegria se abram, né? Mas eu não tenho condição, porque a ofensa foi muito grave, eu estou passando muita dificuldade e o meu coração está apertado do ressentimento. Pois é, mas eu posso começar a orar por aquele irmão. Eu posso orar por aqueles irmãos que eu acompanho. Eu posso orar por mim, para que me fortaleça, para que eu consiga chegar em condição de perdoar. Silenciosamente, eu vou orando por mim, eu vou orando por ele ou por ela, de tal forma que eu vou chegar em determinada época, em determinada fase, em que eu vou conseguir dar um passo à frente. Porque
eu não posso é cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam. É preciso recomeçar. Às vezes é difícil, mas é possível, né? Nós vamos ver mais à frente, que na nossa visão, certas situações que ocorreram com Jesus, a gente vai dizer, não tem jeito, é possível. É possível, porque Deus nos criou para a felicidade. O determinismo da criatura é ser perfeito, ser feliz. Jesus vem e fala assim: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Assim que Jesus disse. Então, o nosso desafio é chegar a uma proximidade tão grande com o nosso Pai e poder dizer como Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Porque de tal forma que, através do esforço de cada dia, da luta de cada dia, a gente vai se moldando, né? se renovando, né? Tal como nos diz a Joana de Anjos, de uma forma tão bela, né? Entregue-se na mão do celeste oleiro, para que, como argila submissa, seja moldado para utilidades diversas. Entregue-se ao Pai, Ele sabe. Aquilo que nós não sabemos, Ele sabe. Que nós estamos inseridos na energia dele. Onde nós vemos um desastre, às vezes, o Pai vê um progresso. Às vezes nós vemos um dia nublado, atrás das nuvens, o Pai está vendo o sol brilhando, que daqui a pouco vai estar nos aquecendo. Porque a nossa visão ainda é muito pequena, é muito minúscula. E a partir do momento que eu vou adquirindo essa doçura, piedade, que nós formos adquirindo, a gente vai começando a entender essa profundidade do universo, que é criado, sustentado, mantido pela misericórdia de Deus. E aí nós avançamos um pouquinho mais, quando a gente voltou ao Evangelho, capítulo 5 de Mateus. Estamos só falando do Evangelho aqui, de Mateus, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também capítulo 10, novamente. Agora os itens 5, 6 e 7. Quando os Espíritos pegam lá do Evangelho de Mateus e registram aquela passagem lindíssima de Jesus. Quando Jesus fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Grande desafio. Porque é muito mais fácil para nós, para todos nós, muito mais fácil a gente chegar perto da pessoa hoje, que a gente está olhando olho no olho, né? Podemos dar um aperto de mão, um abraço, se conseguirmos, né? É muito mais fácil do que depois que houver a desencarnação de um ou de outro, e a gente não sabe quando vamos nos encontrar. Por isso Jesus fala: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. É muito mais fácil. E o grande desafio é exatamente a gente exercer isso. Determinadas modas, determinados costumes, às vezes vêm até para nos auxiliar. A gente vê hoje que o jovem fala muito. E vocês devem ver isso toda hora, ou no ônibus, a gente vê os jovens conversando, nas ruas, né? Quando os jovens falam para o outro assim, né? Foi mal, hein? Eles falam assim, né? Tá de boa, né? Foi mal. Então, quando eles falam assim, eles já estão fazendo desabrochar a rosa da piedade, da boa convivência, da solidariedade, da fraternidade, da lei de cooperação que vige no universo.
E a gente tem tanta dificuldade, principalmente pela geração, né, mais antiga, falando assim por mim, né, tanta dificuldade de chegar perto do outro e falar, olha, vamos recomeçar porque, né, a gente não foi legal, mesmo que eu esteja certo, né, a gente pode, olha, vamos recomeçar, vamos conversar, vamos dialogar, porque a convivência em família sem diálogo não tem como, não tem. A família existe para dialogar, para que um possa ajudar o outro, ainda que seja ajudar o outro a conquistar a paciência. Mas é assim, ajuda mútua. Então o desafio é a gente realmente utilizar dessa capacidade de conversar, de dialogar, né? Imagina a pessoa que não fala, a pessoa que não ouve, dificuldade que é para se refazer ante a lei divina. Facilidade que nós temos, a gente não pensa nisso. Tem a pessoa que não enxerga, a gente não pensa nisso. É muito mais fácil para nós estarmos nessa reconciliação do que depois. Porque o desafio é a gente não se ofender, não podemos esquecer esse norte. É aquela capacidade que a gente vai ter, né? Nós vamos ter, certamente, né? De quando o outro pisar no nosso pé, a gente fala, ó, desculpa, eu deixei meu pé debaixo do seu, hein? É o desafio, né? É o desafio, a gente não consegue isso ainda. Mas o norte é esse. O norte é esse. Então a gente tem que começar devagar. Chegar perto, conversar, mesmo que seja meio acanhado, mas falar, vamos começar de novo, né? Amanhã a gente erra de novo, a gente torna a recomeçar, porque a doutrina espírita, quando trouxe a belíssima mensagem da reencarnação, né, das vidas sucessivas, trouxe a belíssima mensagem para nós também, ou lembrança do Evangelho de Jesus, quando mostra que a gente pode recomeçar a cada minuto, que nós estamos numa fase de evolução onde a gente erra muito, mas que nós temos que estar atentos na vigilância e coragem para recomeçar. Isso é inquestionável, é da lei, né? Mas é misericórdia divina que nos permite recomeçar a cada momento. Mas se nós não conseguirmos não nos ofender, que a gente possa fazer pelo menos como fez o Farid. Porque o Farid, quando conta lá no Momento Espírita do Paraná, foi algo extraordinário, que muito me emociona, quando a gente para meditar na situação desse irmão. Porque conta a mensagem que eram dois mercadores árabes. Ambos tinham um grande poder aquisitivo e tinham muitos servos, muitos empregados, muitos animais, camelos e tudo mais. E eles trabalhavam o ano inteiro, ambos, ou as suas comitivas, eles trabalhavam o ano inteiro produzindo produtos que iriam vender em terras distantes. Eles viajavam uma vez por ano, vendiam tudo e dava para ele se manter durante o outro ano fabricando novamente, tudo. Até um dia em que chegou a época da viagem, cada um reuniu as suas comitivas e foram viajar. O sol causticante, areia quente, deserto, né? Quando chegou um determinado ponto, eles falaram assim, vamos parar para descansar. Tinha umas árvores, algumas sombras, um pequeno lago, um acúmulo de água ali naquele local, e resolveram parar, um lugar ideal para descansar. A mensagem vai nos dizer então, né, que quando pararam ali, os camelos deitaram, o pessoal descansando, né, o Farid resolveu, não satisfeito somente com aquilo, resolveu dar um mergulho para refrescar. Mal ele tinha entrado na água, ele começou a se afogar. O Amir, o outro mercador, responsável pela outra comitiva, saiu em desabalada corrida de roupa e tudo, se lançou no lago e depois de muito esforço, muita luta, conseguiu tirar o Farid e salvá-lo do afogamento. Levado para a areia na beirada do lago, prestaram os primeiros socorros, ele ficou bem, e ao se levantar, ele chama os seus servos e fala assim, vocês estão vendo do outro lado do lago aquela pedra enorme lá? Sim, senhor. Pois é. Levem
as ferramentas, tudo que vocês precisarem, mas entalhem naquela pedra da forma mais profunda que puderem a seguinte mensagem: hoje, no dia tal, no horário tal, Amir, com risco da sua própria vida, salvou Farid do afogamento. Escrevam lá. E eles foram. Escreveram, entalharam na pedra. Voltaram, estava na hora de partir. Todo mundo se levantou, tudo mais, e foram embora. Venderam, quando chegaram na terra distante, venderam tudo que tinham. Tudo que tinha. Foi uma festa. Se tivesse mais coisas, teriam vendido. E voltaram alegres, satisfeitos, bons negócios, grandes negócios. E resolveram parar no mesmo lugar para descansar. Quando eles pararam, naquele lugar, novamente, todo mundo descansando, comentando os grandes negócios que tinham feito, uma alegria enorme entre os dois grupos e tudo mais, de repente, o Farid falou algo que o Amir discordou e o Amir dá um bofetão no rosto do Farid. Aí o Farid levantou-se calmamente, foi próximo ao lago, pegou uma varinha fininha que estava lá e escreveu na areia assim do lado da água: hoje, no dia tal, no horário tal, Amir, por um motivo tolo, esbofeteou o Farid. Os servos não entenderam nada. Ele voltou para o lugar e os servos perguntou: mas senhor, quando ele o salvou do afogamento, o senhor mandou que fosse lá na pedra e entalhasse a seguinte mensagem: hoje, no dia tal, na hora tal, Amir, com o risco da própria vida, o salvou o Farid do afogamento. E agora ele o esbofeteia e o senhor vai na água ali e escreve de leve que ele, por um motivo tolo, o esbofeteou. E ele disse: pois é, a mensagem, quando ela é luminosa, que todo mundo deve passar e ver e fazer igual, a gente deve entalhar nas pedras bem no alto, de tal forma que jamais se apague. Mas quando é uma mensagem infeliz, se a gente não conseguir deixar de se ofender, a gente deve escrever bem de levinho na beirada do lago, porque a primeira brisa mais forte que vier vai trazer areia e vai apagar, ou vai trazer a onda da água e vai apagar, e ninguém mais vai ver, e por consequência ninguém vai copiar. É uma mensagem grandiosa. Mensagem grandiosa. Porque a gente tem que colocar na nossa vida. Porque o grande desafio é a gente não se ofender. Mas se não conseguirmos, então vamos orar pela pessoa. Vamos orar por mim e pelo outro. Porque às vezes nós achamos que temos que orar pelo outro, não podemos orar por nós. Precisamos orar por nós. Que a gente fica pensando assim: bom, alguém vai lá no centro e vai orar por mim. Ótimo. Graças a Deus, isso é muito bom. Mas eu tenho que orar por mim também. Orar por mim e orar pelo outro. Não adianta eu ficar desesperado pela pátria amada, as tribulações que andam pelo mundo inteiro, pelos irmãos que sofrem na guerra, pelo continente africano. A dor bate no nosso coração pela piedade que nós já conseguimos exteriorizar. Mas nós podemos orar por eles. Nós temos o recurso da oração, que é o maior patrimônio que a humanidade tem, e que a gente não usa em favor do outro e em favor de nós mesmos. Então é preciso a gente perceber que aquilo que nós não conseguimos ainda, busquemos na oração, porque nós vamos conseguir. Isso é da lei, é determinismo divino. Nós chegarmos coladinho no Pai lá e poder dizer assim: eu e o Pai somos um. Daqui a algum tempo, né? Muitos tempos. Mas temos que começar agora. Será muito tempo se começarmos a andar agora. Se não começarmos a andar agora, será mais tempo ainda, né? Então, são desafios que a humanidade enfrenta. Quando a humanidade recebe o convite para caminhar, é o convite para exercer a lei de cooperação, a lei de fraternidade, da solidariedade, da amizade. Que é coisa mais bonita, mais importante que ter um amigo? Quanto pai é pai e não é amigo? Quanto irmão é irmão, mas não é amigo? Quanto filho é filho, mas não é amigo?
quanto a filha é filha, mas não é amiga. Vocês já viram quando a mãe encontra com 2, 3 filhas? Às vezes o pai sai até meio de lado assim, ó, porque fala tanto, e elas conversam tanto, e arruma tanto assunto, que é delas. Isso chama-se amizade. Mas fala muito. E cada uma fala do que vai no mundo íntimo. Porque a boca fala, disse Jesus, que o coração está cheio, né? Mas é uma conversa amiga. Conversa amiga. Se a mãe, então, a filha mora fora e for na casa da filha, pode ter certeza que à noite elas vão passar conversando. Se chegar tarde da noite. Mas isso é amizade. Então a gente tem que cultivar essa planta que chama-se amizade. E ela surge desse jardim quando começa a desabrochar a convivência fraterna, a convivência solidária, a cooperação, a ajuda mútua. E tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Porque muitas vezes a gente não se preocupa com essa reconciliação, esse não se ofender, né? essa convivência importante. E a gente esquece que o ódio, quando ele fermenta no nosso coração, no coração do outro irmão, ele não acaba no túmulo. Agora morreu. Né? É ilusão. Porque das maiores informações, as bênçãos que a doutrina espírita trouxe, que nós já comentamos aqui, né, foi a reencarnação, foi a imortalidade da alma. Então o ódio não acaba no túmulo. No túmulo acaba essa condensação de energia que forma o nosso corpo físico, a nossa roupa, a jarra que está aqui, a mesa. Isso é um aglomerado de células, que por sua vez são energias, que se ajuntam e formam um determinado corpo. Mas quando o corpo vence o seu ciclo de vida, seja o corpo mesa, o corpo jarra, o corpo roupa ou o corpo do Geraldo, tem um ciclo de vida. Né? Ele vence esse ciclo, desce ao decesso terrestre e se descondensa. E as suas energias voltam ao fluido cósmico universal. O espírito sai e continua sua romagem evolutiva, levando o patrimônio que ele tiver amealhado. É assim. Então, quando no decesso terrestre, o ódio é da alma. O espírito sai do corpo, que se descondensa, e ele leva aquele patrimônio. Pode ser um patrimônio negativo ou positivo. Aquilo que for valores da alma, ele leva. Então daí muitos casos de obsessão, seja de obsessão com as pessoas, seja de obsessão às vezes num filho querido, numa obsessão num parente próximo, porque o irmão que está com ódio, ele fica pensando, às vezes, equivocadamente, né, de que a justiça cabe a ele, esquecendo que tem um pai que vela por cada um de nós, inclusive por ele, e que a justiça cabe a esse pai. Só que o ódio, às vezes, ou ele não sabe, o ódio cega as pessoas e resolve, então, achando que ele pode fazer justiça. E cria os problemas seríssimos, às vezes, para as pessoas, os casos de obsessão. Então, tem várias razões, N razões, para que nós possamos nos aproximar. Né? Nos aproximar. Porque a vida é muito rápida, passa muito rápido. Como os Espíritos dizem, como se fosse um relâmpago na escuridão. Né, 100 anos, vamos falar 150 anos, que a expectativa de vida, a ciência agora já está falando, daqui a algum tempo vai viver 150 anos, 130 anos, né? Então, mas mesmo assim, vai ser como um relâmpago na escuridão, comparando com a eternidade. Então, isso é muito rápido, né? É igual tem um escritor paraguaio ou uruguaio, me escapa agora, né? Ele desencarnou até o ano passado. Ele escreveu um livro, o Livro dos Abraços. Né? É o Galeano. E ele diz lá no livro, a vida é tão rápida, não é livro espírita não, é o Livro dos Abraços. Ele fala assim, a vida passa tão rápido que é como a espuma da onda do mar, tão logo chega, desaparece. Mas é assim. Então a gente tem que aproveitar esses momentos para se renovar. E isso nos faz lembrar, né,
da oportunidade de renovação que Jesus deu à mulher adúltera. Sem a gente avançar, abrir muito o raciocínio, né? Nós vamos ver que é relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 8. No 8, e no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos colocaram no capítulo 10. Se lembrem daquela passagem da mulher adúltera? Quando os fariseus, os escribas, levaram a mulher na praça para Jesus, falaram assim: essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a mulher pega em adultério seja apedrejada. O que dizes? E Jesus vai dizer para eles: aquele que tiver sem pecado, se lembra? A beleza dessa passagem: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. O evangelista diz que Jesus diz isso, né? Abaixa-se no chão, começa a escrever na areia com o dedo, naturalmente dando tempo para que eles refletissem, né? Tanto é que vai dizer o evangelista mais à frente que eles foram saindo, primeiro os mais velhos, depois os mais moços. Jesus, quando se levanta, a mulher estava sozinha, ele e a mulher no meio da praça. E Jesus diz para ela: mas cadê os que te condenavam? Ela falou: se foram, Senhor. Jesus vai dizer: eles não te condenaram? Ela diz: não, Senhor. E Jesus diz assim: nem eu te condenarei, vá e não peques mais. E dali a mulher foi embora. O evangelho para aí, porque o evangelho é sintetizado, e tinha que ser mesmo, ele é resumido. Mas aí nós buscamos no Espírito Amélia Rodrigues, que a Amélia Rodrigues ela é estudiosa dos escaninhos do Evangelho do Cristo, já era quando estava aqui na Terra, e continuou mais aprofundada ainda na parte espiritual. E a Amélia Rodrigues vai dizer para nós, no livro Pelos Caminhos de Jesus, o capítulo é o 15. Isso mesmo, capítulo 15. O título é Encontro de Preparação. Porque o Evangelho parou ali, onde nós citamos. Jesus disse para a mulher assim: vá, nem eu te condenarei, vá e não peques mais. Ela foi embora. A gente parou ali. Mas a Amélia Rodrigues, que estuda os caminhos do Evangelho, ela amplia essa situação para nós, mostrando o que aconteceu com essa mulher depois que ela saiu dali da praça. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, maravilhoso livro, precisa ser lido e, se possível, estudado. Ela vai dizer para nós, e nós não podemos dizer aqui, né? Primeiro, porque a memória não é suficiente, e segundo, que o tempo também nos convida a ir pisando no freio. Mas, em poucas palavras, um resuminho do resumo, ela sai dali desesperada, diz a Amélia Rodrigues, e ela procura Jesus à noite. Ela não resistiu, ela foi procurar Jesus. E quando ela chegou lá em Jesus, ela já chega pedindo perdão a ele por perturbar, por interromper ou por perturbar a sua paz. E Jesus disse para ela, com a doçura que é do mestre, fala, minha filha, né? Aquela coisa linda, que se a gente puder ler, nem colocar assim um lencinho do lado é bom, porque se rolar uma lágrima, a gente enxuga e continua, porque a lágrima é sagrada, né? Foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Você precisa ler. E Jesus fala com ela, com a doçura, para ela falar, para ela se abrir. E ela abre o coração e começa a contar a história dela para Jesus. Dizendo que logo quando ela se casou, o marido voltou às noitadas com os amigos, a deixou abandonada. E ela vai contando aquela coisa maravilhosa, né? Mas diz então para Jesus que chegou um momento, ela não resistiu e caiu no adultério, e ocorreu tudo aquilo que ele tinha visto e tal, né? E o que fazer? Assim, a família não quer saber de mim, meu marido não quer saber de mim, a sociedade me despreza, eu estou sozinha, abandonada, não tenho onde ir. E aí foi contando uma série de coisas. E Jesus diz para ela: minha filha, paciência, confiança em Deus. Vamos registrar essas palavrinhas. Só que eu quero inverter, né? Porque eu fiz a inversão errada aqui, né? Confiança em Deus e paciência. Jesus fala para ela: confiança em Deus e paciência. Porque ela estava como que tudo quebrado, tudo desmontado, estava em pedaços, ela precisava reconstruir a vida. E Jesus fala com ela: confiança em Deus e paciência. E depois ele emenda falando assim: e o trabalho no bem. Procura trabalhar em favor do outro.
E quando ele fala assim, a Amélia Rodrigues cita, eu vou me lembrando lá na Joana de Anjos, né? Quando a Joana de Anjos fala assim, o melhor remédio para a sua dor é colocar o remédio na dor do outro. Extraordinário. E aí, Jesus fala para ela, e a consola, e conversa com ela, né? E tudo mais. Passou os tempos. A Amélia Rodrigues vai dizer assim, que 10 anos depois, na cidade de Tito, tinha uma casa lá ampla, uma casa ampla, singela, uma senhora com os cabelos encanecidos pela neve do tempo, mas demonstrando a beleza que teria tido na juventude. E essa senhora recolhia tudo quanto era doente, os desesperados da sorte, que passavam, os feridos, os chagados, ela recolhia-os na sua casa. Aí diz ela assim, ela pensava-lhes as feridas, limpava-lhes as feridas e falava-lhes de Jesus. Dava-lhes alimento e continuava falando de Jesus. Aí diz a benfeitora espiritual, em determinado dia, ela ocupada, cheia de doente, lá entraram com um moribundo numa padiola dentro da casa dela. Era um caso de emergência, ela teve que parar para atendê-lo. Ele estava às portas da morte. E aquele senhor, ela começou a cuidar dele, a pensar as feridas, conseguiu dar algum alimento e começa a conversar, falar de Jesus. E ele vira para ela e fala assim, balbuciou algumas palavras, dizendo assim, você tem certeza de que você fala desse Jesus que era o Galileu, o que foi crucificado? Esse mesmo, injustamente. Você tem certeza de que você fala é verdade? Tenho certeza. De onde você o conhece? E ela vai dizer, ele me salvou a vida. E ele fala para ela, eu o odiei inicialmente, mas depois, quando eu percebi que a mensagem dele era verdadeira, eu comecei a procurar para todo lado, já não encontrei mais. E ela vai perguntar para ele, mas por que o senhor odiou tanto ele assim? E ele diz para ela, porque ele salvou minha mulher, que havia adulterado contra mim em praça pública. E ela, Amélia Rodrigues vai dizer assim, que ela não se identificou. Continuou falando-lhe de Jesus. Coloca as mãos dele entre as suas mãos e fala com ele assim, acalme-se, fica tranquilo, nós ambos já o encontramos. Extraordinário. A capacidade de superação. Porque essa capacidade de superação, ela não é de uma hora para outra. Às vezes a dor nos ajuda a amadurecer. A capacidade de perdoar ou de não se ofender, ela é conquistada passo a passo, dia a dia, minuto a minuto. Desde que nós insistamos no objetivo a atingir. E essa senhora, exemplo grandioso, ela conquistou isso ao longo do tempo. E como nós precisamos concluir? E Jesus? Como Jesus conseguiu isso? O mestre que há 4 bilhões e meio de anos atrás já era divindade, a quem foi entregue pelo nosso Pai a responsabilidade de criar o nosso sistema solar. 4 bilhões e meio de anos atrás. Imagine o que não passou Jesus ao longo de todos esses bilhões de anos. Por isso que é o nosso irmão mais velho. O irmão mais velho é assim, né? Na ausência do pai, ou aquele que a gente fica com mais liberdade, né? Senta até no colo, né? Encosta a cabeça no ombro e chora. Esse é aquele irmão que a gente fala, que a gente se abre, né? Que conhece a gente. Conhece a gente. E a gente pode falar com ele. Então, a experiência dele é de bilhões e bilhões de anos. E é por isso, exatamente, que ele chegou a um ponto de que naquela noite em que ele foi preso, quando ele chegou à frente do Caifás, o Caifás pergunta para ele, o que andas falando para os judeus, para as pessoas aí na rua? Ele fala assim, mas pergunta para eles, o que eu falei abertamente, todo mundo sabe. E aí o capataz lá do Caifás entendeu que ele houvesse ofendido o sacerdote e deu-lhe uma bufetada no rosto. O que Jesus fez? Jesus vira para ele e fala assim, mas se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me bates?
tranquilo. Dali foi levado à crucificação, e das últimas palavras, não foram as últimas, mas das últimas palavras dele na cruz, o que ele fala? Pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é conquista. E nós temos a felicidade de saber, lembrar, que esse irmão maior está junto com a gente. Por mais difícil que esteja lá na nossa casa, na rua, na comunidade, no centro espírita, convivência, dificuldade, por mais difícil que esteja, à frente está o Mestre, o dono de toda a experiência, que conquistou essas virtudes ao longo de bilhões e bilhões de anos. E a esse Mestre, a sua equipe espiritual aqui presente, ao nosso Pai de misericórdia, que nós nesse momento, curvados espiritualmente, agradecemos por essa oportunidade. E a vocês também, pela paciência. Muito obrigado, muita paz.